A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar 2 versículos para a sua meditação no livro de Mateus, capítulo 14, a começar pelo versículo 30, que diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém. Sabemos que essa história é aquela história que Jesus anda sobre as águas, não é? Jesus ordenou que os discípulos fossem para o outro lado e ali, quando eles nem imaginavam, Jesus veio andando, né? Ali Jesus veio andando sobre o mar e eles muito atemorizados, né? Ali Jesus começou a acalmar eles, né? E Pedro fazendo prova, né? Com Jesus, disse: Se és tu mesmo, manda que eu vá me encontrar contigo, né? E Jesus disse: venha. E Jesus disse: venha. E o Senhor fala ao nosso coração que muitas são as vezes que o Senhor já mandou que a gente fosse, já mandou que a gente fizesse algo, a missão, né? Porém, nos falta fé. E o Senhor fala, conversa conosco sobre pessoas que têm pouca fé, assim como Pedro teve naquele momento, né? Diante do vento, diante daquelas dificuldades, não é? O Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós ficamos alicerçados nele antes das tempestades, né? Antes dos problemas, né, que nos sobrevêm, para que na hora das situações difíceis a gente não venha agir assim. Quantos são os momentos, né, que a gente passa por situações difíceis e ali a gente diz: não dá mais, eu não quero mais, eu não vou mais servir a esse Deus não, porque só me vem tempestade, vento e situação. Veja que ao mandado do Senhor Jesus, os discípulos passaram por isso também. E por temer, Pedro quase perde a vida. Quando nós estamos assim, meus irmãos, com pouca fé diante de uma situação, é muito perigoso. Então é bom que a gente se alimente espiritualmente do Senhor Jesus todos os dias, para que quando a gente passar por momentos difíceis, a gente esteja com a nossa fé alicerçada em Jesus. A gente não venha estar assim. Nós não estamos aqui julgando a Pedro, dizendo, falando nada assim demais, mas aqui é um exemplo. Quando a gente está com pouca fé, a gente não fica na presença do Senhor da forma que agrade a Ele. Veja que Pedro não agradou ao Senhor Jesus, ele sentiu medo. O medo é algo que nos atrapalha e o Senhor manda que a gente peça a Ele equilíbrio nas nossas emoções, para que no momento das dificuldades a gente não venha estar sentindo medo, a gente não venha estar apavorados, né? Veja que esses homens aqui, fizeram o que Jesus queria, mas o vento ali no meio daquele mar, aquelas, não é, o vento, o mar agitado, eles tiveram medo, não é? E hoje para nós o vento, a tempestade são os problemas que a gente busque diariamente ter uma aliança com Jesus, para que quando chegar o dia difícil, que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por perdas, por separações, não é? Quantas das vezes a gente mora aqui num canto perto da família e é preciso ir para outro canto, não é? E ali se ficar um pouco distante, né? E o que fazer nesses momentos é estarmos diariamente alicerçados em Jesus, para que o medo não entre em cena e nos tire da presença do Senhor e nos faça afundar a ponto de que Jesus diga: homem de pouca fé, não é? Que frase difícil, né? Que frase ruim de ouvir, não é, de Jesus. Se Jesus ele está conosco, se Jesus ele
é o nosso alicerce. Se Jesus mandou que a gente fizesse algo e no meio do caminho houve essas situações, no decorrer da nossa vida, há esse tipo sim de situações difíceis, não é? Mas é para nós estarmos confiante. Confiante. Aqui foi o exemplo de Pedro. Não é preciso a gente errar para a gente aprender, não. A gente vai aprendendo com os erros aqui. A gente começa a buscar e dizer, não, Pedro agiu assim, mas eu, em nome do Senhor Jesus, confiando em Jesus, eu não vou agir assim, eu não vou agir com pouca fé. Mesmo em meio às dificuldades, tem pessoas que acham que depois eu aceitei a Jesus, agora é só coisa boa, coisa maravilhosa. Não, a gente vai passar por momentos difíceis também. Não é só na vitória, não. O crente vai caminhando, vai passando, tendo seus processos nos momentos difíceis e momentos mais favoráveis, aí entra de novo no deserto e assim o crente vai vivendo a sua vida, fazendo ali a sua missão. Então, quando nos falta fé, é algo que desagrada ao Senhor. Nós sentimos aqui que Jesus ficou entristecido e disse essa palavra com Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando nós, meus irmãos, nós vamos tirar por nós mesmos, né? Quando a gente fala algo verdadeiro e alguém duvida de nós não ficamos tristes? Porque aquela pessoa duvidou de nós, se nós que somos falhos e pecadores, eu fico triste quando eu falo algo e alguém duvida de mim, alguém acha que eu não estou falando a verdade, eu vou me entristecer. E o que dizer de Jesus? Jesus também ficava entristecido, aqui ele ficou triste, e hoje também quando a gente não confia nele, se ele está falando conosco, se ele está conosco, está falando, mas houve situações complicadas, se a gente não confiar nele, ele vai se entristecer, não é? Se alguém perguntar, mas o que pode entristecer a Jesus? É a falta de fé. A falta de fé, a falta de confiança, não é? Se eu sou, mais uma vez eu volto a dar este exemplo, se eu sou uma pessoa que falo a verdade, se você é uma pessoa que fala a verdade, quer que alguém confie em você e aquela pessoa simplesmente não confia em você, você também vai ficar entristecido. Dessa mesma forma, o Espírito Santo de Deus é Jesus, é Deus, né? Ele se entristece quando nós não confiamos, né? Se o Senhor fez o convite, venha a mim, eu estarei contigo todos os dias de sua vida, é porque é verdade. E mesmo que não pareça ter solução àquela causa, confiando sim no Senhor Jesus, sem duvidar, ele vai mostrar uma saída. Veja que Jesus, pela misericórdia dele, ele não deixou que Pedro morresse afogado ali naquele mar, ele não deixou. Então, no mar dos problemas, no vento, na tempestade da vida que a gente passar, porque certamente passaremos, eu não estou desejando que ninguém viva em tribulação, não, mas o Evangelho, ele traz a verdade. Quando passarmos por esses momentos difíceis, se estivermos verdadeiramente na presença dele, ele vai mandar que o vento se cale, assim como foi aqui, né? Como foi aqui. E no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram até a terra de Genezaré, né? Então, que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos ensine a estar na presença dele, confiando nele, exercitando a ferramenta da fé, firme e forte, mesmo quando não estamos vendo uma solução. Certamente a solução ele vai prover, ele vai mandar que o vento se acalme, a tempestade passe e teremos vitória e chegaremos do outro lado para contar toda a história, todo o testemunho. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais
ao nosso coração.